Quando o cara é bom, a gente chama duas vezes. Eita, Lelê! Hoje, mais uma edição do nosso Caixa Preta do Trabalho, nosso podcast aqui que fala sobre liderança, comportamento, empreendedorismo. E eu tô aqui com o meu amigo. Cara, depois do nosso primeiro podcast, nossa relação estreitou demais, né? Demais. Roger Ramiro, cara, hoje nós vamos trazer um tema que você tocou num ponto aqui que eu acho que vai contribuir para muitas pessoas, né? Eu não vou falar ainda, se apresente novamente e nós vamos conduzir esse tema aqui hoje que vai ser espetacular, meu amigo. Bora lá! Grande Marcinho, prazer estar aqui com você novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Roger Ramiro, consultor e palestrante nas áreas de liderança, inovação e desenvolvimento de pessoas. E é um prazer estar aqui com você para falar sobre um tema tão bacana, tão importante, tão relevante quanto esse que a gente vai falar aqui hoje. Excelente. Muita gente já passou por isso, muita gente está passando por isso. E eu acho que esse momento aqui no próxima hora aqui vai ser fundamental para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, clarear nossa visão, né, que é o que realmente importa. Então vamos com tudo, vamos nessa. É isso aí. E é legal assim, né, nos bastidores aqui conversando, e como é que tá em tudo, né? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre recomeço, sobre recomeçar. É algo que parece uma palavra simples, mas ela tem um peso tão importante, porque é pisar num novo terreno, às vezes um terreno planejado, às vezes um terreno não planejado. Sim. E que afeta emocionalmente, afeta família, afeta negócios, afeta aonde você tá, moradia, qualquer coisa, né, cara? Tudo, o recomeço, ele influencia em várias esferas da nossa vida, né? E normalmente o recomeço ele tem uma trajetória ali, lama, pedra, né? Exato, nunca é o desenho que a gente espera. Então, Roger, cara, muito obrigado por essa sugestão de tema para hoje. Nós vamos falar. Eu sempre gosto de tratar aqui o nosso episódio, um pouquinho a gente fala de vida, história e tal. Depois a gente leva aí para as contribuições das pessoas, né? Como pode levar o tema para um negócio, para alguma área de atuação. Mas eu acho importante a gente falar da nossa história. Sim. Primeiro, né? Em todos os episódios eu tenho como vamos dizer, um primeiro bloco de história. Esse fio condutor, né? Porque, cara, certamente a nossa história tem algo a contribuir com a história de outras pessoas. Sem dúvida. Vira um exemplo, vira ali alguma espelho de falar assim, pô, o que ele viveu, eu vivi também, e o cara saiu desse cenário. Porque, às vezes, a gente entra nos terrenos que parecem uma areia movediça, né? Você não consegue enxergar ali uma saída ou um túnel que você não consegue ver a luz. Mas escutando uma história, você fala assim, poxa, não, cara, tem saída. Tudo é no tempo. Mas tem saída, na ação, né? É tempo e ação. Mas que tem uma saída. Então, Roger, cara, eu queria muito que desse tema que nós escolhemos para falar aqui hoje, aonde que ele se aplica aí na sua trajetória, né? Por onde você passou, empresarial, né, profissional, família, cara, muda muito e acho que contribui muito para as pessoas. Manda. Marcinho, olha que eu gosto de falar, hein? Bora. Eu gosto de falar. A gente vai ficar esse podcast duro que umas 5 horas? A gente vai conseguir falar tudo? Faz 1, 2, 3, 4 episódios do tema. Então vamos lá. Quando a gente fala de recomeço, assim, é fundamental a gente entender que o recomeço ele tem vários significados e várias aplicações, assim, se a gente pudesse falar dessa forma. Uhum. Então a gente pode pensar em recomeço, como você disse, nos relacionamentos, no trabalho, talvez um hábito ruim que você tenha, então você quer mudar. Mas uma coisa que cada um desses recomeços ele tem em comum é que toda vez que a gente busca um recomeço, a gente está buscando, na verdade, algo que faça sentido em nossas vidas. Todo recomeço ele tem essa característica. Sim. A gente está querendo recomeçar, por quê? Porque algo precisa fazer sentido na minha trajetória. Uhum. E falando um pouquinho da minha trajetória recente, né? Recente na história, eu acho que alguns anos eu vivi isso, estou vivendo isso, inclusive uma grande transição de vida, mas eu poderia fazer um marco aqui em meados de 2020. Estava no auge da minha carreira, trabalhando lá na Globo, já tinha viajado para outros estados para trabalhar, frentes de trabalho e tudo mais, e eu sempre fui um cara que me dediquei muito, sempre me dediquei muito aos estudos, me dediquei ali a fundo. Então,
Nunca parei de estudar, fazer pós-graduação, especialização em todas essas áreas de liderança, desenvolvimento de pessoas, comportamento humano, eu mergulhei a fundo nisso. Só que a dose que eu estava bebendo nessa fase foi muito alta. Uhum. Eu diria que essa dose que eu estava bebendo me custou muita coisa. Porque ao mesmo tempo que eu tinha resultados no meu trabalho, de entrega, de tudo mais, eu ir buscando essa formação constante, tudo mais, ajudando muita gente. Em determinado momento na vida eu percebi nessa época que o vazio crescia dentro de mim. Uhum. Então eu tinha resultado externo, pessoas reconhecendo isso, ajudando várias pessoas. Olha que loucura. Mas eu senti um vazio crescer aqui. Perfeito. Eu senti esse vazio. E aí, isso me custou muita coisa. Me custou minha saúde, porque eu acabei entrando em depressão na época. Me custou um casamento. Uhum. Me custou um casamento, me custou minha saúde. E aí, aquele vazio foi aumentando, foi aumentando. E eu acredito muito na mão de Deus. Perfeito. Você falou um pouquinho aí sobre onde a gente busca, como é que a gente se fortalece. Eu sou um cara que sempre teve muita fé. Uhum. E nesse momento, assim, um determinado dia, né? Eu acredito muito que, inclusive, Deus usa anjos no nosso caminho ali para poder pegar a gente e colocar no rumo, né? É. E aí, nessa época, eu já tinha acabado meu casamento, eu já tinha passado por essa dificuldade, me aproximei de companhias ali que não agregavam em nada e tudo mais, mas ainda assim mantendo meu resultado, mantendo firme, fazendo minhas formações, mas como eu disse, aquele vazio aumentando. E aí, naquele momento de vida, um determinado dia, né, cara, eu me lembro como se fosse hoje, eu tava passando ali na Belardo Bueno, que fica ali onde tem o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Sim. Você conhece aquela região? Lá indo pro Recreio do Bandeira. Exatamente. Depois da Barra, passando né? ali tinha um menininho de rua vendendo mentos, uma caixinha de mentos, daquelas coloridas, aquelas balinhas e tudo mais. E eu passando com pressa, atarefado, e vambora. Aí o menininho passa por meu tio, uma bala aqui, quer comprar, não sei o quê. E eu naquela pressa de, provavelmente, correndo atrás de alguma coisa. Não, depois, quem nunca fez isso, né? E aí aquela ali foi a virada, cara, por incrível que pareça. Porque quando eu dei as costas, passei pelo menininho, o menininho falou só uma frase pra mim. Respira, tio. Olha isso, cara. É muito louco. É muito louco. Aqui, ó. Respira, tio. Pareceu inofensivo na hora. Aham. Eu continuei ali a minha trajetória ali, fui andando, mas sabe escola de samba? Escola de samba ali, bateria do Salgueiro? Aquilo ficou ecoando na minha cabeça, cara, batendo na minha cabeça. Respira. Respira, tio, por que aquele menino me falou isso e tudo mais? E ali foi um momento de virada muito forte. Aham. Porque a resposta começou ali. Eu falei, cara, eu preciso parar, eu preciso respirar. E eu não tô indo pra caminho nenhum, assim, não adianta ter resultado no trabalho, buscar resultado, aplauso das pessoas, ajudar a vida de tanta gente se eu não tô me ajudando. Perfeito. Então aquele foi o meu momento de virada, assim. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a, primeiro, olhar muito mais para Deus do que eu estava olhando. Eu vi que eu tinha deixado de lado muito isso de me conectar com a fé, com a espiritualidade. Uhum. E aí, aos pouquinhos, um passo de cada vez. Um Sim. passo de cada vez foi o início do meu recomeço. E a partir daquele momento ali, eu comecei a me conectar mais com Deus, a olhar mais para minha saúde, me conectar mais com a minha família, que eu estava falando um pouco com os meus pais, com os meus irmãos que moram em outros países. Uhum. Um mora no Canadá, outro na França. Então, naquele momento, eu falei, cara, eu preciso cuidar de mim, eu preciso juntar esses caquinhos aqui desse casamento perdido, eu preciso me conectar com a essência do Roger, que sempre foi um cara atleta, que cuidou da saúde, Legal. que ajuda as pessoas, que mostra o caminho e que não tá se ajudando, não tá se cuidando. Então, ali foi o início do meu recomeço. Ali foi, eu diria que foi o marco do meu recomeço. E aí, da onde que a gente tira forças? Eu digo que funcionou pra mim, né? O que funcionou pra mim foi me conectar primeiramente com Deus. Sim. E acreditar que não tinha um caminho perdido ali, que eu tava, enfim, dava para recuperar tudo. E aí, por incrível que pareça, as portas começaram a se abrir nos relacionamentos. Ainda mais no trabalho que eu achei que era resultado, eu tive clareza de que não. Sim. É possível, sim, você atingir resultado sem deixar de se conectar com o que realmente importa, entendeu? Então ali foi a minha virada, Marcinho, ali que começou tudo ali. Muito legal, né, cara? E assim, é interessante você dizer, porque às vezes a gente tá numa rotina, numa sequência, numa trilha que você perde o controle e domínio dela. E aí é o tal do puxar a rédea de volta, né? Ou colocar o trem no trilho, né? Fala assim, cara, poxa,
eu tô indo pelas consequências. Isso acontece quando a gente for falar daqui a pouco de ambiente profissional. Sim. Às vezes, você trabalha numa empresa ou tá num negócio e as coisas vão acontecendo e você vai se deixando levar. Daqui a pouco você foi para um rumo que não era o que você queria. Exatamente. E daí, aquela sensação de, cara, não posso estar aqui mais, eu não posso fazer isso mais. Eu preciso retroceder e redirecionar, dói. Total, Dói, muito. porque a zona de conforto, né? Você tá indo, as coisas estão acontecendo talvez de forma automática, e você voltar é sair da zona de conforto, que é a zona de mudança, né? A mudança acontece fora da zona de conforto. Exatamente. Mas eu queria também que a gente falasse, assim, quando o recomeço é algo inesperado, sabe? Tem história aí pra contar. Pois é, né? O recomeço, às vezes, ele pode não ser planejado. Ele pode não vir através de uma fala de um anjo que foi a criança que te viu na rua Sim. e te martelou alguma coisa na cabeça. Sim. Mas, às vezes, você tá indo ali na sua trajetória, né? Vamos falar exemplos. Poxa, você tá ali num ambiente profissional, bumba, uma demissão. Sim. Ou Isso você é um tá... tipo de recomeço. Total. Ou você tá no seu casamento, no seu relacionamento, acha que tá indo bem e pá, recebe uma conversa e uma notícia ali do cônjuge falando que, cara, não quero continuar mais. Exatamente. Né? Quantos não passaram por isso? Muitos, né? Então, eu acho que a gente pode também desbravar um pouco de falar assim, como você sacode a poeira, né? E fala assim, pô, beleza, eu tomei um baque aqui, vou digerir isso, mas eu preciso de reerguer. Porque a maioria das pessoas, às vezes, não consegue. Entra num quadro depressivo, Sim. precisa de medicação. Sim. Por mais que, às vezes, você se sente rodeado de amigos, muitos se afastam, né? Porque tem aquela ideia do interesse, do interesseiro e do interessado, interessante. Interessante. Né? Que é o que nós falamos outro dia. Sim. A maioria é interesseiro. Sim. Né? E tô tudo bem, assim, poxa, convivo com fulano porque ele tem algo que me interessa e vai, mas na hora que ele deixou de ser interessante pra mim, eu larguei, né? A galera dá as costas pra você. Dá. Quantos amigos nesse momento? E eu vou te contar um negócio. Nesse momento, aquele anjo, que eu considero assim, eu dou nome pra ele de anjo hoje, né? Espero até que esse menino esteja bem, inclusive. Que acho que Deus não coloca ninguém nas nossas vidas por acaso. Naquele momento foi o início do meu recomeço. Por quê? Porque eu comecei a me conectar com algo que realmente fazia sentido. Uhum. Às vezes a gente olha muito pra fora buscando a resposta lá fora e a resposta começa aqui dentro. É fato. A gente olha muito pra fora, onde é que tá a resposta? A resposta tá aqui. Começa aqui. Então, da onde tira forças? O que funcionou comigo foi me conectar primeiro com Deus. Uhum. E, em segundo lugar, me reconectar com a minha essência. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso ter esse autocuidado. Eu preciso ter essa autocompaixão. Eu preciso me perdoar pelas coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Então, isso é uma das chaves para você ter esse recomeço. Uhum. E aí, eu falei das portas se abrindo, né? Naquele momento, um pouco tempo depois, eu conheci a Karina. Perfeito. As coisas foram se encaixando. E eu engatei num relacionamento à distância. A Karina trabalhava e morava em Belo Horizonte, eu morando no Rio. Uhum. E ela tinha uma história um pouco parecida com a minha também, e os propósitos se uniram naquele momento. Ou seja, isso entra naquela camada que você acabou de falar. Às vezes a pessoa se sente sozinha e tudo mais, e ninguém tá sozinho. Uhum. Nem diante de Deus, e nem diante dos amigos e das pessoas que você não tem nem ideia, porque muitos se afastam, mas quem realmente precisa estar ali, que é a família, entendeu? Ou um amigo muito próximo, enfim, a gente nunca tá sozinho. Foi algo que eu aprendi também. Uhum. E aí, nisso, as portas foram se abrindo, a gente tava com esse compromisso, a gente falou, vai dar certo. E aí a Karina trouxe a Sofia, que é minha enteada, que na época tinha 7 para 8 anos. Então a gente foi com aquele propósito junto de fazer dar certo mesmo à distância. Repare, mesmo à distância. E fomos construindo nosso relacionamento, construindo. Aí qual foi o inesperado da história? A gravidez. Veio Noah. Entre uma viagem e outra, a gente tinha vontade de ter mais um filho, Sim. mas na nossa cabeça... Você tenta planejar, né? Tenta, mas assim, na nossa cabeça a gente estava bem relaxado. A gente já estava até falando um certo acompanhamento médico também para saber. Karina já tinha mais de 40 anos na época. E a gente viu que a gente estava saudável. E o médico falou, cara, vocês estão saudáveis aí, não precisa nem se preocupar com nada. Isso vai rolar daqui a uns 8 meses, um ano e nada. A gente saiu da clínica
2 semanas depois, fiz o teste de gravidez e veio o Noah. Entre as viagens pra lá e pra cá, que eu ficava indo todo final de semana pra Belo Horizonte e tudo mais. Aí numa dessas viagens eu cheguei lá, a Karina tava com uma caixinha, com um sapatinho vermelho dentro, assim, abriu assim e falou, você vai ser papai. Então, eu fiquei com aquele misto de surpresa, de caramba, mais de muito, assim, sabe, um pouco aflito, como é que vai ser? Mas eu não tive dúvida de que o caminho que eu queria era aquele. Eu queria ter uma família. Eu falei, vai dar certo, a minha vida tá seguindo um caminho que eu desejava. Eu tô tendo resultado sem me deixar de me conectar com o que realmente importa, que é ter uma família, que é fazer sentido. Eu consigo fazer isso, cuidar da minha saúde. As portas estão se abrindo. Então não foi retrocesso, como você diz, que às vezes as pessoas, pô, tô meio travado e tudo mais. Pra mim foi porta aberta. Então a minha família, eu vi que minha esposa tava grávida. Cara, aquilo eu não tive dúvida. E aí como é que foi a minha, assim, o grande desafio que eu tinha pela frente? Eu precisa tomar uma decisão nesses momentos, né? E a decisão que eu tive foi, eu não vou ver. Eu vou acompanhar minha esposa o máximo possível, mas eu vou me preparar para não perder um dia de estar perto do meu filho. Eu não vou perder nem um dia. E assim eu fiz. Eu acompanhei a gravidez o máximo que eu pude, fazendo viagem para lá, para cá, pra lá, dando suporte para Karina. Mas eu tava lá quando ele nasceu e nunca mais eu saí de perto da minha família. Perfeito. Então eu tive que fazer uma transição assim absurda, porque foi transição de vida, transição de carreira, porque eu abri mão de estar numa grande empresa, ganhando bem, morando num lugar muito legal lá no Rio de Janeiro. Eu abri mão disso tudo em prol desse propósito de estar com a minha família, de ver minha família crescer, de ser um pai presente, de ser um marido presente. Então, assim, para muitos que olham de fora, cara, vai ser um retrocesso, tu vai abandonar sua carreira, cara, na Globo, brilhante, você tá aí ganhando promoção todo ano e tal. Para mim, não foi retrocesso. Para mim, o que a gente até ouviu recente, foi impulso para que eu atingisse um lugar maior na minha vida, porque... É flecha. Não há lugar nenhum, é flecha, não há lugar nenhum diferente, na verdade, não há lugar nenhum que eu queira estar mais do que próximo à minha família. Eu brinco até que a gente tá falando esses dias, né? Lá em casa, eu e Karina, que o sofá da nossa casa é o melhor lugar que tem, porque ali a gente consegue reunir o nosso ninho, vem Sofia, vem Noah do lado. Todo mundo. E a gente tá junto, cara. Então, assim, não tem coisa que me faça enxergar para além disso, o quanto que isso foi importante na minha vida. Legal. O que eu precisei fazer, Marcinho? Disso tudo que eu te contei, decisão, eu precisei ter coragem, eu precisei me conectar com Deus. Para mim, o que funcionou por Roger foi me conectar com Deus cada vez mais, aumentar minha fé. Entender que para muitos, como a gente disse, que é retrocesso, tá abrindo mão de uma empresa, para mim foi impulso. Então, eu tô vivendo muitas coisas que eu jamais imaginaria viver, conhecer pessoas como você, como grandes empresários, estar aqui contando essa história. Então, assim, as portas foram se abrindo por um outro caminho, entende? Sim. Então, isso tudo foi me levando para um lugar onde eu tenho certeza hoje que eu queria estar e ter uma ambição de estar em lugares ainda maiores, ambição diferente de ganância. Ô, Roger, e olha que legal, cara, quando você contando a sua história, né, e nós estamos falando da sua história de... Depois de muitos anos de vida, Sim. Né, pra cá, né, pô, já tava adulto, maduro, trabalhando numa grande empresa de renome nacional, né, que é a Globo, você falou, pô, tem um amigo global. E quanta coisa aconteceu, Sim. vamos dizer aí, nos últimos 5 anos, 7 anos, muita coisa. Muita coisa, perfeito? cara. E, cara, eu não gosto de falar muito, de ficar trazendo sobre pandemia, mas eu acho que foi um divisor de águas a nível comportamento humano, porque eu vivi a mesma coisa. Eu tive a Sarinha, minha filha, antes da pandemia, numa rotina de trabalho frenética, viagens toda semana a trabalho. Os primeiros 6 meses dela, assim, eu acompanhei aquele distante do pai trabalhador, sabe? De sair de manhã, tem uma carga de trabalho 8 às 18. E o pai só ganha 5 dias, né, Marcinho? Hoje esse detalhe na mãe fica... Hoje até que melhorou, tá pra 20 dias em algumas empresas. Você vê que a maioria ainda tem 5 dias, cara. Como é que pode? E daí, cara, eu me lembro bem no dia que a Estela me mandou uma foto, Estela, minha esposa, mandou uma foto e falou assim: hoje a Sara tá tendo a primeira alimentação de comida. E eu não tava lá. Nossa, bicho, parece besta, mas pra mim foi muito importante. Daquele dia em diante, eu falei assim, cara, a minha presença com a minha família, ela vai intensificar. Aí, ó. E aí foi o divisor de águas pra mim, de quando eu falei, eu não posso ficar nesse cenário tão preso pro resto da minha vida. Eu preciso começar a empreender, eu preciso montar um negócio, eu preciso pensar
outras coisas que talvez eu vou trabalhar muito mais, Sim. mas que lá na frente, na hora que eu construir, eu vou ter pelo menos aquela sensação de, tipo, eu tenho esse compromisso aqui, mas qual é a minha prioridade? Eu vou priorizar a minha família e isso aqui vai me esperar. Sim. Porque às vezes num trabalho, né? E eu não quero bater de forma alguma no trabalho CLT, porque eu sou muito grato a isso. Super, tem que ser grato, Né? cara. Demais, sou muito grato a isso. Mas, e hoje, né, as empresas estão mais flexíveis, mas na época Sim. não era. E eu, naquela época que não tinha esse nível de flexibilidade que é hoje, eu falei assim, nesse cenário eu não fico pro resto da minha vida. Isso eu não quero mais, Sim. né? Então a gente começou a valorizar muito esse ambiente familiar, acompanhar o dia a dia ali, o crescimento, como cuidar do relacionamento, né, cara? Porque a gente sempre ouviu que o relacionamento com as nossas esposas é um jardim que você rega ele todos os dias. Todo dia. Certo? Todo dia. Todo dia. Todo dia tem que regar. Para ele estar lá firme, vivo, florescendo. Então é um regar todo dia. E que às vezes, se a gente não tomar conta dessa jornada do nosso dia de trabalho, dos movimentos, do que a gente faz né, no dia a dia, cara, você vai perdendo. Algum pilar vai ficar fraco. Sim. Né? Então, como equilibrar isso? E o nosso tema do recomeço, cara, eu acho que, assim, ele é tão legal porque o recomeço ele vai ser mais frequente daqui para frente. A né? tendência é essa. Você faz atividade física, daqui a pouco o seu corpo não responde mais naquele tipo de atividade. Você vai, cara, agora eu vou mudar para uma bike. Agora eu vou fazer escalada. Agora eu vou fazer... Ó, pá. Isso tudo é recomeço. Tudo veio isso um é recomeço, filho, tudo veio isso. um filho. Pô, cara, quer um recomeço? Você tá ali com sua vida planejadinha, a gente como homem olha muito pro viés financeiro, né? A primeira coisa que a gente pensa, Sim. caralho, como é que eu... Porra. Como é que eu vou adicionar esse custo aqui no meu mensal? E se tu né? ficar pensando muito, tu não é pai. Não é mãe, não é pai, não é nada. Se tu ficar faz. pensando muito assim de, não, vou planejar. Cara, tudo joga contra, porque realmente é uma conta muito pesada, olhando pelo ponto de vista financeiro. Então, assim, então, desafiador, cara. E aí, né, quando eu escrevi meu livro lá, a gente escreveu praticamente na mesma época. Foi. E o meu tinha lá, o título dele é o Coragem para Reinventar-se. Na minha trajetória Tem tudo a isso, ver, cara. Marcinho. Porra, eu nasci lá no Nordeste, venho pra cá, pra Minas com 4 anos. Meu pai morre com 12. Eu começo a trabalhar numa empresa de lojinha de botijão de gás do bairro com 14 anos. Aí, para poder ganhar dinheiro, eu vou para a área de tecnologia, de técnico de informática, trabalho nessa área, mas o foco era só do dinheiro, não estava feliz, fiquei lá nessa atividade por 8 anos. De repente, eu chego na minha mãe lá em casa e falo assim, não quero mais. Aí ela, tá louco? Né? A atividade que mais evolui, mais cresce no mercado, tal, não quero mais. Vou fazer outra atividade que me conecta. E venho para a área de gestão de pessoas, uma jornada de quase 20 anos nessa área de RH e gestão de gente. E agora, nos últimos 5 anos, eu falei assim, cara, agora eu vou ser empresário. Aí, ó, sempre se movimentando, né, cara? Agora eu vou ser empresário. Aí eu tô sendo empresário agora do segmento de construção civil. Não sou engenheiro, sabe? É muito louco, assim. E eu acho... E aí, nos últimos 5 anos, eu abri mais 4 negócios em áreas que eu não tenho formação. É isso. Né? Pô, podcast, cara... Nós estamos aqui fazendo um papel que a Karina, sua esposa, estudou, jornalista, tem um português maravilhoso. Sim. E agora a gente tem coragem de falar assim, ô, TV, me dá um horário aí que eu vou pagar, vou gravar e Abre é o meu. sinal aí, a gente vai falar, vai contar uma história, vai construir um roteiro, vai fazer uma narrativa ali, enfim, vambora. E é muito louco isso, né? Sim. Porque é o que você falou, o recomeço é um ato de coragem. Tem que ter coragem, cara. O recomeço é um ato de coragem o tempo todo. Para falar que o recomeço é um ato de coragem o tempo todo. Porque você tem a opção de você decidir por esse recomeço e você também tem a decisão de, se você foi pego de surpresa, o que você vai fazer para virar o jogo. Sim, né? sim. E aí, por mais que hoje a gente fala do empoderamento feminino,
O homem precisa de estar mais preparado, não é ser machista, mas o homem ele tem que estar mais preparado para esses golpes que a vida nos dá, né? Outro dia eu vi um cara falando para um outro, você não menstrua, você não fica grávido, seu papel é só levantar e sair para trabalhar, meu Olha amigo. a visão, né? Olha a visão aí, né? O seu papel é só esse, vai lá e faz. Levanta dinheiro e bota dentro da sua casa. Porque a sua mulher, que também faz isso, ela tem toda essa missão. Menstruar todo mês, ficar grávida 9 meses, amamentar. Tem tudo que a mulher faz e ela consegue fazer. E você tá reclamando? E você tá reclamando. Exato. Meu amigo, É a violento. nossa missão aqui na Terra é muito braba. Não, super, cara. E tem uma característica também, quando a gente fala de recomeço, dentro do que você falou, muitas pessoas têm medo de recomeçar. Por duas coisas. A primeira é a falta de uma visão clara de para onde ela está indo, que é o que a gente falou do propósito, fazer algo que faça sentido. Porque todo recomeço ele tem isso. Sim. Ele tem essa característica de estar conectado com algo que faça sentido. Você fazia dinheiro na época lá do início da sua carreira, você falou, cara, não, bateu o pé e aquele foi o teu marco. Isso não faz mais sentido para mim. Quando você disse eu quero outra coisa, você estava dizendo, isso não faz mais sentido para mim. Uhum. Ou eu vou recomeçar. Então as pessoas não têm uma visão clara de para onde elas estão indo hoje. E não é uma questão de apontar o dedo, é porque é uma dificuldade mesmo, inclusive minha, sua. A gente está sempre estudando, se reinventando e buscando entender como é que está esse mundo em constante transformação. E eu até recomendo isso, que as pessoas estudem cada vez mais, estejam aprendendo sempre, todos os dias, porque o mundo está mudando muito rápido, então está exigindo que a gente recomece muito rápido. Então por isso que é necessária adaptabilidade, essas habilidades todas que a gente comenta muito. Então a primeira coisa é falta de visão clara. Quando a gente não tem, a gente tem medo, muito desse medo que a gente tem, da incerteza, o medo de se manter relevante no mercado, vem muito disso, de uma falta de visão clara. Uhum. Então a gente fica temendo o que vai vir porque a gente não se sente preparado para aquilo. A gente fica com medo de se sentir relevante no mercado e tudo mais. Então a falta de visão clara é um ponto importante. Um outro ponto importante em relação ao recomeço é que a gente não gosta de sentir dor. O nosso cérebro, ele fica tentando agir como um amigo, mas ele fica sabotando a gente. Ele é nosso amigo ali, mas é um amigo esquisito. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma capacidade absurda de fazer várias coisas, ele fica jogando a gente para dentro de uma zona de conforto. Sim. Ele a todo momento ali, Marcinho, aumenta o seu prazer, diminua a sua dor, economiza energia. Para que você vai acordar 5 horas da manhã e fazer exercício? Faz isso não. Fica no edredom, aumento de prazer, falando com você, ó, o sabotador interno. Faz isso não, fica no edredomzinho quentinho, não sai de casa não. Economia de energia, não, cara, pra que você vai gastar energia fazendo isso? Você vai ter uma reunião importante hoje, fica em casa. Não vale a pena. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham essa clareza também. O que a gente tá fazendo aqui é esse papel, né, de mensageiro, né? A gente é como se nós fosse estamos numa sexta-feira, final do dia, podia estar onde? Já com a turma, exato, no sextou. Estamos aqui, cara. A gente é como se fosse, assim, um mensageiro com aquelas plaquinhas assim, né? A gente está indicando algum caminho através da nossa palavra, aqui da nossa mensagem. Então, a gente está indicando para as pessoas um caminho e tentando ajudar. Não somos donos da razão, mas a gente está tentando ajudar com uma clareza maior. Então, uma coisa muito importante desse recomeço, para ter essa coragem toda e para fazer, é buscar algo que faça sentido. Entender como é que a gente funciona para entender que mesmo com a dor, vale a pena, porque o recomeço pode ser uma porta que está se abrindo para você que você nem tem certeza. Com certeza. Você nem tem ideia de onde você está indo, então você precisa dar o primeiro passo. Então, vale a pena ir além dessa dor, ir para além dessa dor. Então, falta de visão, entender essa dor e algo que faça sentido. Isso ajuda muito que a gente vá com isso, tenha mais coragem. Uma coisa vai puxando a outra, sabe, Marcinho? Eu acredito muito nesse caminho. O dia é mais bonito depois do dia chuvoso. O sol brilha muito mais no dia seguinte à chuva, né, cara? E é uma fase, né? É uma fase. Tudo uma fase. Uma fase. Quando você fala ali que Deus foi algo muito importante nas suas conexões, é aquela história de você coloca o pé e o Deus coloca o chão, né? Você teve o ato de coragem. Põe o pé que eu ponho o chão. Sim, né? sim. Vai, sim. Tá com medo, vai com medo mesmo. É fé, né, Marcinho? As pessoas, elas têm muita dificuldade, no geral, de acreditar que aquilo tá te levando para algum caminho. E aí você vem com um monte de crença que fica ali te jogando dentro do enredo, que a gente fala de enredado, fica te prendendo naquela crença ali,
na zona de conforto, como você bem falou no início, e a gente não dá nem o primeiro passo. A gente nem se atreve a olhar o que tem do outro lado da porta, que pode ser, talvez, o melhor momento da tua vida. Você tá pertinho ali de alguma coisa, você desiste, você não dá o próximo passo, você fica preso na tua zona de conforto. Então, a fé tem um papel muito importante, porque o processo dói. Sair da zona de conforto, como você falou, ele dói. Sair dela, botar o pezinho ali fora, pode doer pra caramba. Pode doer. Mas pode valer muito a pena o que tá te esperando ali do outro lado da porta. E o que te sustenta é a fé no processo. Cara, vai doer. Vai doer, mas eu sei que isso faz parte do meu crescimento. Uma questão de mentalidade também, né? E daí, cara, eu acho que pra gente até já entrar no âmbito empresarial sobre o nosso tema, mas para encerrar, eu sempre reforço, se a gente pode aconselhar famílias, né, e pessoas... Sim. Acho que o mesmo nível de relacionamento que você tem com a sua esposa, eu tenho com a minha. Então, acho que é por isso que a gente se dá bem, sabe? Sim. Você tem a sua esposa, você é orgulhoso por ela, eu sou pela minha, tem as crianças e tal. Mas, algo que também é muito importante não deixar faltar é alinhamento. Né? Alinhamento dentro de casa. Isso é importante. De falar assim, olha, eu vou iniciar um projeto novo, pode ser que nós vamos passar dificuldade. Pode ser que nós vamos ter que cortar algumas coisas momentaneamente. Sim. Mas você tem que estar comigo. Sim. Né? Porque senão não posso simplesmente não falar e no café da manhã eu te dar um pacote de más notícias. Sim. É muito importante. Então, cara, o que eu sempre falo assim, a pessoa não precisa ser casada, mas ela sempre tem alguém que está ali no ambiente no qual ela convive, no qual ela pede apoio. E na pessoa, talvez um pai, uma mãe, né? Quem é a pessoa que você vai precisar depois de ter colo, avisa antes. O que você está fazendo para não já chegar ali com uma bomba. Sim. Né? Ou até mesmo do outro viés que nós estamos falando assim, poxa, eu fui pego de surpresa, aconteceu uma situação, né? A gente tem que ter maturidade para falar, né? Fala, claro, olha, cometi um erro, ou aconteceu tal coisa comigo, fui demitido, ou fiz um investimento errado, né? Transparência. Transparência, né? Eu acho que isso é que faz com que a pessoa não entre ali num limbo, num buraco depressivo mesmo, sabe? De falar, não, beleza, tava planejado, né? A gente falou sobre isso, né? Tava planejado e eu tô com você, né? E aí os dois papéis, né? Tanto a gente sempre manter quem tá do nosso lado alinhado, assim como também ser um bom ouvinte. Sim. Porque o que acontece muito, principalmente nós homens, é bater, né? A pessoa chega mal, você vai lá e termina de pisar no pescoço. Tem que ter esse cuidado, cara. Tem que ter um cuidado, cara. A parceria, nesse caso, é fundamental, porque sem parceria, tudo a casa cai. A casa cai literalmente. A casa cai literalmente. É isso aí. E essas mudanças, como a gente falou, né? O processo, eu não tô romantizando aqui, né? A gente não tá romantizando isso aqui. Tem que ficar muito claro para quem tá assistindo a gente. O processo é doloroso. Foi muita coisa difícil que a gente passou nesse processo todo, nessa transição. Tanto para mim quanto para ela. Então, mãe depois dos 40, inúmeros desafios. A mulher por si só já sofre pra caramba. Então, a minha escolha de abrir mão e estar lá perto da minha família também teve esse impacto, né? De eu abrir mão e sentir isso e buscar algo além. Então, assim, se não houvesse essa parceria, a Karina segurando ondas de lá e eu daqui, a gente tentar ir juntos, cara, assim, ia ser desastroso. Então, o papel do casal, assim, nesse sentido de parceria, de transparência, de se apoiar mesmo nos momentos difíceis, porque não é fácil. Não é fácil, a gente não tá romantizando aqui. Cara, a casa cai, entendeu? A casa cai literalmente. Não é fácil. Quantos casamentos a gente já viu acabando aí? Principalmente na pandemia. Isso tudo que eu vivi foi na pandemia, cara. Pois é. Ainda teve esse agravante. Não tinha empresa contratando e tudo mais, e bababá. Então, assim, cara, o que tu... Sabe, chega um momento que você fala, pra onde eu vou? O que eu faço? Não, mas vambora. Você se apega ali no propósito da família. E chega um momento que você ainda não tem de onde tirar a resposta. Assim, cara, por que não tá acontecendo? E aí, tudo isso que a gente falou. Tem que acreditar no processo, tem que ter fé. Vai doer. Vai doer, entendeu? Vai doer, não tem jeito. Mas o que pode estar ali atrás da porta pode valer muito a pena
quando você passa por isso, entendeu? Então, isso que você Perfeito. falou foi fundamental, assim, o papel da parceria entre o casal é fundamental para dar certo. Ó, Eu falei, a gente sempre eu prepara falei. roteiro e eu sempre falei, o roteiro é um guia inicial, depois ele se O perde. negócio vai embora. Vai embora porque o assunto é bom, nós temos conteúdo, né? Sim. Domina o que estamos falando. Vamos trazer para o ambiente empresarial agora. Opa, Cara, principalmente agora que você mora aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um ambiente, as empresas muito tradicionais. sim. E daí, tinha um perfil grande ali do cara que trabalhou em uma empresa a vida inteira, trabalhou lá de operador de produção e foi a vida inteira até aposentar. É um ambiente mais estável, mas o mercado ele veio mudando. Então, assim, nós tínhamos um ambiente de trabalho onde as empresas, às vezes, ela era dominadora ali da situação e o empregado tinha que se sujeitar e ficava. Hoje mudou o perfil das pessoas, aonde o cara também escolhe aonde ele quer ficar. E aí, eu queria que a gente falasse um pouco assim, as empresas também começaram a passar por momentos de recomeço, a Sim. ponto de redesenhar, qual é o meu papel no mercado, o que eu faço para a sociedade, eu não tenho mais um papel de hegemonia onde eu estou aqui pagando salários e você me obedeça, né? Agora o conceito é diferente, é uma via de mão dupla, é uma via de troca. Eu estou aqui oferecendo um trabalho num ambiente de qualidade e respeito, você vem, presta a sua mão de obra numa troca ali, mão de obra, salário, desenvolvimento pessoal, intelectual e tal, até que pode ser que em algum momento desconecta e aí acontece coisa nova. E eu que trabalho com cultura organizacional, cultura por muito tempo ela foi um negócio engessado e agora não pode ser mais. Não, não pode. É derrota. É derrota, né? Claro que tem uma raiz das coisas, né? Sim. Uma raiz das coisas. Mas, por exemplo, eu que venho de um histórico industrial grande, trabalhei em mineração, indústria e tal, cara, era um ambiente extremamente machista e agressivo, sabe? De falar alto, um vocabulário de palavrões e tal, e a pessoa tinha que se sujeitar ali a algum nível de humilhação, principalmente porque a questão hierárquica era muito forte, e hoje isso não cola mais, né? Então, Sim. as empresas tradicionais que tinham esse tipo de cultura, elas estão tendo que fazer ali um exercício e criar uma nova musculatura para se adequar à nova realidade. Isso é um tipo de recomeço, né? É muito. Total, é recomeço de hábito, de comportamento, de reinvenção da cultura. E isso não acontece da noite pro dia, né? Porque todo mundo fala em estratégia, mas a estratégia não se sustenta num ambiente em que a cultura não é forte. Uhum. Isso é fato. Então, a cultura ela determina os comportamentos daquele ambiente. Exatamente. Se eu tenho um ambiente que é um terreno que é tóxico, em que eu jogo as minhas sementes, que eu não cuido do meu terreno, esquece. É derrocada. Então, assim, a cultura determina comportamento e o comportamento vai determinar os resultados daquela empresa. Uhum. Então, por exemplo, se eu quero criar um ambiente em que eu preciso inovar mais. A gente precisa inovar. Está acontecendo transformação digital e a gente precisa inovar, tá? Mas a primeira pergunta que eu faço, como é que é o seu ambiente? A gente tem que fazer um diagnóstico do ambiente. Então, eu vejo isso muito nas empresas, na área de consultoria, né? Quando eu faço prestação de serviço na área de consultoria. Então, as empresas querem inovar, mas o ambiente é extremamente tóxico. As pessoas estão vivendo em silos. Uhum. Por quê? O que é silo? Você monta teu grupinho ali num ar de sobrevivência. Uhum. Eu tenho que sobreviver. E aí, quando você está sobrevivendo, sobreviver é o quê? Que te remete mais assim, a um ambiente ameaçador. Então, se eu der ideia, eu vou ser punido. Se eu quiser inovar, o que eu vou dar? Se eu dou ideia que eu erro, eu sou punido. Então, eu vou ficar quieto. Ou seja, eu não posso colaborar. Eu não posso dar ideia. Você vai inovar quando, meu amigo? Então, aquele ambiente tóxico, ele influencia nisso. E o ambiente tem tudo a ver com a cultura. Cultura que é esse jeito de ser, né? Que é impregnado de valores, muito princípios. Forte. Então, essas pessoas que estão fazendo parte desse time, elas precisam estar, no mínimo, com os valores e princípios, as crenças alinhadas com os valores e princípios e as crenças daquela empresa. Se não está, se a empresa fala que valoriza pessoas, mas o líder ele não dá
a agenda dele não tem tempo nenhum para uma reunião com as pessoas direito. Aham. Valoriza as pessoas. Tu vai ver na agenda do cara, o cara não tem nada em relação a pessoas na agenda do cara. Perfeito. Como é que ele fala que ele valoriza pessoas se a É. agenda dele não tem nada? Nada. Ou 90% é Fala de processo, indicador de indicador, produtividade. resultado, lucro. lucro. Tá, mas você fala que valoriza pessoas. Você tá bonito lá na missão, É. valores e tudo É. mais. Valorizamos as pessoas, mas na prática o cara não realiza isso. Ou seja, a cultura é um fator fundamental. É. Que tem a ver Ô, tudo com isso. Roger, deixa eu te fazer uma pergunta e não é pegadinha, pelo amor de Deus, viu? Claro. Mas você que é um cara especialista em comportamento humano. Sim. E aí me veio à cabeça agora numa fala sua. Você acha que hoje as pessoas interpretam melhor aquela frase "você tá vivendo ou sobrevivendo"? Sabe? Porque você falou, sobrevivência te dá um ambiente de ameaça. Ele vem muito de um ambiente de ameaça, não tem que sobreviver. É como se você estivesse numa selva e pegasse uma arma e juntasse com a tua tribo. Olha aí. Olha a selvageria aí. Eu tô fazendo uma metáfora, mas é verdade. Assim, muitas empresas estão passando por isso. Então eu pego a minha arma, eu fico no meu lugar. Quais são as suas armas que você usa? Quais são as armas que você usa? A arma de ficar calado, a arma de não levantar ideia, a arma de falar mal do outro, aquela fofoquinha de corredor falando mal do líder, falando mal do colega do lado, da equipe do lado, porque eu sou melhor, sabe? Essas são as armas que a gente usa nesse ambiente de selvageria. Uhum. E os silos. Então eu tenho os meus silos dentro daquele ambiente maior. Silo é aquele lugar ali enclausurado, em que as pessoas estão unidas ali e não fala e vivem brigando com as áreas entre si, não tem uma harmonia que permita que as empresas colaborem, que aquele ambiente as pessoas colaborem, que conversem entre si, que inovem. Então esse é o ambiente ameaçador que você falou. Mas desculpa, eu só fui pontuando aqui. Não, que você cara. falou. Não, você porque tá martelando aqui. Cara, é muito interessante. Gritando, querendo viver, sobreviver mais. Exatamente. Viver mais do que sobreviver. É muito interessante, assim, esse nosso bate-papo, porque... e aí, eu olhando pra dentro, sabe? Cara, eu tô com 45 anos, vou fazer agora. Aham. Carteira assinada lá aos 17 para 18. Então, já tem um tempão, né? E eu vou te falar que desse tempo todo, como um CLT, por exemplo, eu acho que eu estive mais no terreno do sobrevivendo do que vivendo. Olha aí. Por quê? Porque eu precisava do trabalho. Na minha cabeça, na minha crença limitante, eu precisava de estar ali daquele trabalho porque era a minha renda, era de onde eu tirava recurso. Então, era um negócio sobrevivência assim, também. No geral, é sobrevivência, né? Mas o que eu quero dizer, assim, hoje eu tô vivendo, eu trabalho, não tenho problema em trabalhar 16 horas se precisar, trabalho, velho, com muito prazer, mas é vivendo, sabe? De fazendo as coisas, o quanto mais forem desafiadoras, ok, mas eu tô fazendo vivendo, e não só pela necessidade de sobrevivência. Sobreviver, perfeito, exatamente. De, poxa, eu preciso ser visto como um cara produtivo e não tô na régua do corte, né? Hoje não, cara, eu quero ser visto como um cara que entrega, que performa, que contribui para o ambiente, né, relacional das pessoas, e eu tô vivendo. E no dia que esse perfil não for mais adequado para aquele ambiente, o meu perfil não for mais adequado para aquele ambiente, tá ok. Tá tudo bem. Porque, historicamente, principalmente aqui no mercado brasileiro, a pessoa se adequava àquele ambiente, né? Ela tinha que moldar o perfil dela para adequar lá. Hoje, a pessoa fala assim, não, é o meu jeito, é o meu perfil. Eu tenho que buscar, então, ambientes que se conectam comigo também. Não é só eu me conectar com aquele ambiente. Exatamente, cara. A relação de troca. Exatamente. E é por isso que as empresas hoje estão, assim, sofrendo com isso. Quem não entendeu esse jogo ainda, né, nesse universo de transformação tecnológica que a gente está vivendo, em rápida velocidade, a gente tem que entender as regras do jogo. E as empresas que não estão entendendo as regras do jogo estão ficando para trás, cara. Então, quais são os indicadores disso aí? Quais são, vamos dizer, os sintomas desse problema que está latente nas empresas? A gente fala aí de pessoas pedindo demissão em massa. Uhum. O tal do quiet quitting,
que as pessoas ficam ali dentro das empresas, ali fica quietinho e É. já meio que saiu a alma, A mas ela alma tá ali já foi fisicamente. A alma embora. já foi embora há muito tempo, passou pela roleta há muito tempo. Então o cara não produz. Dificuldade de Tem retenção. demais. Vamos listar aqui, ó. Dificuldade de retenção de talentos. É um Aham, desafio. sim. A geração Z que tá vindo aí firme no mercado. Não quer ser líder porque acha que o líder é o quê? É o cara que trabalha muito e que se sacrifica e que perde a vida. Oi, mas quem disse que E o precisava ser olho assim? né, a pau tá Palpitando. batendo. Mas peraí, é assim ou a pessoa, ou a empresa, ou aquele ambiente que tá tornando assim, historicamente a gente não viveu isso que você falou brilhantemente. Então assim, É, na verdade o problema não é ser líder, o problema é como a pessoa trata e como as empresas estão tratando esse líder também, é outro fator. Então assim, a gente tem problemas de engajamento, a gente pode ficar aqui até amanhã falando sobre isso. pode. Então assim, os sintomas estão aí, o cenário tá aí. Muita gente tá perdendo dinheiro. Agora vem Aham. a NR1, né, que é aquela norma regulamentadora, Sim, a atualização dela, né, que vai obrigar as empresas a incluírem nos seus programas de saúde e segurança do trabalho riscos psicossociais. isso. Então vai ser obrigatório. E quem Saúde não quiser mental. vai ser multado a partir do ano que vem. Aham. Então, assim, tá nítido que a gente precisa viver mais do que sobreviver. Então, uma coisa que eu defendo muito nas minhas palestras, nas minhas consultorias, nas minhas mentorias, e como estilo de vida hoje, porque eu aprendi do jeito mais duro, né, com tanta coisa que eu perdi, que teve custo para mim emocional, físico, mental, os relacionamentos. E hoje eu também, assim como você, não pretendo mais viver dessa forma. Aham. É que é possível, sim, você atingir resultados sem desconectar do que realmente importa. Inclusive, pesquisas estão aí para comprovar que isso traz muito mais resultado para as empresas do que aquele modelo de sacrificar as pessoas e que Com tem certeza. um falso resultado ali que não é sustentável, cara. Com certeza. Isso não se sustenta. Com certeza. Cara, é o quanto você. Não é o ócio criativo, é a capacidade de Sim. você criar um ambiente e dar autonomia para a pessoa, para que ela viva ali o trabalho, e o nível de criatividade dela vai florescer, poxa, milhões de vezes No ambiente certo, né, Marcinho? no ambiente certo, do que um ambiente rude, né? Um ambiente rude, a pessoa tá ali fazendo o processual, né? Você falou, pô, vamos criar uma área de inovação. Depende. Não é simplesmente embarcar tecnologia, comprar equipamentos. Ih, esquece. É botar uma Ferrari para quem só sabe dirigir Fusca. Não, e andar com uma Ferrari num canteirinho É, o cara não pode acelerar, não pode fazer nada. é. Não vou botar uma Ferrari aqui porque vai funcionar. Para E o andar no canteiro ambiente? de bola. Que pista que ela vai. O cara vai botar uma Ferrari numa pista que só anda 30 por hora. É, Então, assim, tem que entender do ambiente e a solução adequada para isso. Você falou um ponto importante. é. A tecnologia que as pessoas utilizam, né, hoje em dia, não basta só pensar na tecnologia enquanto inovação. Eu tenho que pensar nisso tudo. Eu tenho que pensar principalmente nas pessoas que estão envolvidas ali. Sobretudo nas pessoas. É. A tecnologia é uma ferramenta que serve para ampliar as nossas capacidades. Ela amplia. Uhum. Ela amplia. Então, não é a tecnologia que resolve o problema. É um casamento ideal entre o ser humano, que é o principal ativo de toda empresa, o principal, né? O centro de tudo, com a tecnologia mais adequada para poder inovar, entendeu? O ambiente fala muito. É. Como comportamento humano, o que você sugere que as pessoas passem a revisitar do comportamento próprio para se adequar a esse mundo tão agitado, sabe? Cara, eu tô muito impressionado no nível de inteligência artificial que tá rolando hoje, Sim, né? Você vê aí a ferramenta do Google, que é o VO3, sim. o Vou nível ver de atrás. realidade, e você veio da Globo, Aham. conviveu com artistas, pessoas famosas, que para o empresário que precisava de contratar, pagava ali uma fortuna de dinheiro para ter 30 segundos de fala daquela pessoa, e hoje eu posso ter aqui na minha empresa um cara fera em tecnologia que vai desenvolver o meu garoto propaganda, e com pouquíssimos reais ele vai falar do meu produto ali a hora que eu quiser, né? Aham. Então, olha o quanto que nós também precisamos nos movimentar, estudar o tempo todo, porque, veja, nós estamos aqui gastando 1 hora do nosso tempo que talvez a gente poderia, daqui a algum tempo, colocar num prompt e falar assim, ó, crie um podcast, eu e o Roger, tá aqui as imagens, que nós vamos desembolar sobre o tema recomeço, e
que dure aí 60 minutos. Aham. Tchau. E o negócio gera, cara. Olha que interessante que você falou, cara. Você deu até o spoiler aqui sobre isso que já conectou com o que eu ia falar aqui também quando você falou lá atrás. Tudo bem. Na verdade, o caminho é o prompt, né? A gente vai ter que cada vez se adaptar. Eu já tô falando uma habilidade que você falou em termos de comportamento humano. Eu já trago uma aqui, adaptabilidade. Os robôs vão tirar os nossos empregos, os robôs vão tirar nossos empregos. 2 pontos. Se você não quer que o robô tire o seu emprego, não haja como um robô. Ponto. Vai na contramão. Não seja artificial. Não seja artificial. Gente, parênteses aqui, mas não perde seu raciocínio, não. Desculpa. Tô igual o Faustão, né? Não, tá nada, não. Foi na deixa. O Roger, pessoal, assistam o outro episódio que nós fizemos juntos. O Roger tinha acabado de lançar o livro Não Seja Artificial, que é um livro lindo, né, cara? Que fala o quanto comportamento humano é importante nas relações das pessoas. Super. Não nos deixam automático. E você vai falar, isso é insubstituível. Insubstituível. Até mesmo o nível de realidade virtual que tem, artificial que tá rolando, o nível de inteligência artificial que tá rolando hoje, por trás, ela foi moldada por um humano, cara. Super, e eu ia chegar lá, inclusive. Né? Esse é o plot twist da parada. Porque esse livro até que o Marcinho falou, eu recomendo super a leitura, que é um livro gostoso. É uma leitura direta ao ponto ali, que ajuda as pessoas a equilibrarem, né? Vida pessoal com a vida profissional, entenderem como a gente utiliza a tecnologia de uma maneira mais consciente. Então é muito legal. Ele fez o jabá aqui. Daqui a pouco eu te pago os R$100 por isso, né, Marcinho? Best-seller! Daqui a pouco eu pago... O livro é best-seller, cara! Porra, Mas é um livro muito gostoso. Eu tenho um amigo global, best-seller. Minha régua tá subindo demais. Isso é tudo passageiro, cara. O que importa é o que a gente deixa nas pessoas, né? Essa mensagem aqui, esse livro, na verdade, tem muito disso. O seu livro, o meu livro, o teu livro é muito maneiro também. A mensagem é o legado que a gente deixa, né? Fazendo um parênteses aqui, a importância do legado, o que a gente deixa nas pessoas, diferente de herança, que é o que a gente deixa para as pessoas. Herança é mais material, o legado é o que a gente deixa dentro, nas pessoas. Mas, então, assim, recomendo a leitura do Não Seja Artificial, que é um livro muito gostoso, e o livro do Marcinho também, não pode ficar de fora dessa. E aí, o que eu tava falando é sobre isso, né, Marcinho? Que tudo bem, a gente vai precisar entender sobre prompt, a gente precisa ser adaptável para esse mundo que está em constante transformação. A gente precisa ter a cabeça aberta, ou seja, ser flexível, ter uma mentalidade flexível para lidar com os novos paradigmas, os novos cenários. A gente tem que ser flexível, cara. Não adianta. Tem que ser flexível. Então, tá tudo mudando muito rápido. Então, se a gente ficar enredado, engessado com um pensamento antigo, né? Querendo resolver problema novo com solução velha, vai ficar para trás. Tua empresa vai fechar, você vai ficar irrelevante. Então, a gente tem que sempre estar aprendendo constantemente. Então, eu já falei 3 aqui. Você falou quais características de comportamento que a gente tem que aprender? Adaptabilidade, flexibilidade e essa cultura do aprendizado constante, que a gente chama de lifelong learning, aprendizado constante ao longo da vida. E uma coisa fundamental aqui, que é o cerne da questão. O cara vai promptar lá, fazer um prompt para fazer um podcast. Ele tem que ter a inteligência para entender sobre o tema que vai falar. É isso aí. Não adianta só jogar lá no prompt, mas eu jogo no prompt, eu faço um podcast, eu faço meu amigo, ele tem que ter inteligência. O cara vai fazer um filme, ele tem que ter a criatividade de um diretor. Então, a menos que esse cara que faça o prompt tenha a capacidade técnica e a criatividade de um diretor, aí o negócio dá certo. É isso aí. Não é um programador que vai fazer um filme de qualidade. Não é um programador que vai fazer um podcast de qualidade, que vai fazer algo com essa humanidade que a gente está fazendo aqui. Então, tem as ressalvas, tem as habilidades que o robô não vai copiar. Então, se você não quer que o robô tome a sua profissão, não haja que nem um robô. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Perfeito. Acredito muito Cara, nisso. e aí, você falando assim, as origens, né? Você, engenheiro, eu fui de ciência da computação, hoje sou de área de RH e atuando como empresário em outros segmentos. Mas a origem, por exemplo, de você saber a raiz e ter a bagagem das coisas é muito importante. Então, hoje, o que eu carrego, por exemplo, de aprendizagem lá na nossa época de ciência da computação era lógica de programação. Cara, lógica me levou a tomar decisões maravilhosas, porque você vai nas hipóteses, né? Então é isso que você está falando. Não adianta ter só a ferramenta se você não sabe promptar, né? De colocar ali o comando. Exatamente. E se sair um resultado ruim, você vai, opa,
não ficou como eu esperava. Por quê? Esqueci disso, que aí vem a bagagem. Exatamente, né? vem o repertório, vem o teu repertório, vem a tua bagagem, as tuas experiências. Você acha que vamos botar outro exemplo aqui, o médico. Uhum. Eu posso jogar no ChatGPT hoje qual é o melhor remédio, qual é a melhor solução para dermatite. E aí eu dou um remédio para aquela pessoa. Vamos fazer essa situação hipotética aqui. Sim. Eu dou um remédio para aquela pessoa tratar dermatite, né? Como se eu fosse um dermatologista, e aquela pessoa tem uma outra complicação, uma alergia com aquele remédio. Aí ela volta para mim. Quem vai resolver o problema dela? Onde eu vou? Né? Entendeu a jogada? Morreu o ChatGPT, né? Morreu porque... Ele foi até um ponto... Cadê a experiência? Cadê o conhecimento que eu adquiri? E, de novo, você pode usar a tecnologia para ter mais agilidade, para fazer uma pesquisa mais rápida, para ir numa referência, porque todos nós, o médico busca referência, volte-me, ele vai papirar ali, como a gente fala de mais antigos, vai ali no papiro e vai, né, consultar você, na tua área, eu na minha área, a gente vai consultar, a gente ganha mais agilidade, mas, de novo, a nossa especialidade, ela não vai deixar de existir, ela vai deixar de existir como ela é. A gente tá em constante evolução. Então, o seu trabalho, o meu, ele tá sofrendo uma metamorfose, assim como de todos nós. Basta a gente saber como surfar essa onda aí com maestria. Sem ficar nessa neura, sem essa pressão, essa cobrança. Cara, só vai. Confia no processo. Vai. Participou desse recomeço? Vai com tudo ali, mas confia no processo e vai. Continua se aperfeiçoando, aprendendo, entendeu? E é isso. Roger, é impressionante quando eu te chamo pra vir aqui, cara. Nós estamos falando quase 1 hora já e parece que começamos agora. Cara, eu vou deixar aqui, não tinha combinado com você, mas eu já vou deixar aqui a nossa deixa. Pessoal, eu e o Roger, essa semana, acordamos um projeto novo. Nós vamos escrever um livro juntos, né? Spoiler, maravilhoso. Vai falar o título agora ou vai guardar? Fala ou não fala? Solta aí, né? O livro vai se chamar A Arte de Cuidar do Invisível. A Arte de Cuidar do Invisível, cara, vai abordar vários temas legais aí. Nós vamos ter outras pessoas participando com a gente, né? Só gente feríssima do mercado. Vai ser um livro que, diante de tudo isso que nós estamos falando, pode vir tecnologia, pode vir embarcado qualquer coisa de avanço tecnológico, mas nós vamos falar da parte humanizada da coisa. Isso não vai acabar nunca. Não vai. É dentro de casa, é no relacionamento empresarial, em qualquer lugar que você tiver, isso não vai se perder, né? Você falou de NR1, NR1, beleza, bobagem quem vai só olhar ali quais são as regras e critérios que você tem que atender. Tem algo que está paralelo à norma que tem que ser cumprido, cara. Não é simplesmente mostrar um formulário de pesquisa interna. Frio e acabou. Tem um negócio que é periférico e invisível que tem que ser cuidado diariamente, assim como o jardim do relacionamento que eu falei agora há pouco, né, Muito bom, cara. Exatamente. O livro vai se chamar A Arte de Cuidar do Invisível e vai falar sobre bem-estar e saúde mental, sobre o olhar de vários líderes e profissionais bem posicionados no mercado. Então, acho que isso aí já deu para deixar uma pulguinha atrás da orelha da galera. Maravilhoso. É isso aí, pessoal. Esse livro sai esse ano, né? Nós vamos, aos poucos, conforme o andamento, vamos falando sobre ele. Dando mais informações. Tem um lançamento aí no segundo semestre. Vamos fazer algo grandioso, como ele tem que ser, como merece. Amém. Né? Amém. E mais uma vez, né, cara, eu quero agradecer demais a sua participação meu amigo, aqui. Eu que agradeço. Turma, o contato do Roger, link, Instagram, tudo que o Roger faz vai estar aqui na bio desse material. E eu e o Roger, a gente tá cada dia mais próximo, né, Roger? Vamos ter palestra junto, tem livro juntos. Haja projeto, hein? Vamos fazer happy hour com as famílias juntos. Amém, o convite tá feito. A gente quer que vocês façam parte desse movimento aí. Então, fiquem ligados. Para quem quiser me seguir lá, @Roger Ramiro Oficial no Instagram, @Roger Ramiro no LinkedIn. E foi um prazer estar aqui com você, meu amigo. É sempre uma satisfação essa troca de ideia aqui, que a gente nem viu o tempo passar. A gente entrou no flow aqui e nem percebeu. Isso aí. Aqui é a nossa casa, cara. Aqui é pra isso, né? Pô, vamos lá. Tá fazendo o que hoje? Tô de boa. Então vamos fazer um podcast ali. Vamos lá fazer uma gravação, né? Por que não, né? Ô, Roger, velho, muito bom. Um abraço, amigo. Valeu demais. Valeu demais, viu? Valeu mais uma vez, muito bom. Fechou. Muito obrigado, cara. Fechou, moçada. Um abração.